Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 71. E eu gostaria de dizer que, em minha opinião, este salmo pode ser resumido numa palavra, e a palavra é aventura. Para mim, esta é uma daquelas passagens em que você começa lendo, como eu fiz em preparação para esta meditação, e você começa a fazer anotações e observações, e a impressão que você tem de início é que, ok, o Salmo está começando como começam tantas outras passagens na Bíblia, especialmente no livro de Salmos, buscando o socorro do Senhor, falando que Ele precisa de ajuda, apressa-te em ajudar, meu Deus, livra-me, salva-me, aquela coisa toda. Mas de repente, a cadência acelera, e quando você chega ao fim da leitura do Salmo, eu estava eletrizado, estava empolgado, querendo compartilhar a palavra de Deus, e eu espero que a leitura do Salmo tenha o mesmo efeito na sua alma. E é uma passagem belíssima, que dos versos 1 ao verso 4 fala de conhecimento experimental de Deus, não é? Verso 1 diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça e resgata-me, e inclina os ouvidos e salva-me. E assim ele segue nos primeiros 4 versos falando nessas palavras que são muito conhecidas e acerca das quais nós temos meditado nos últimos dias. Do verso 5 ao verso 11, tendo estabelecido que ele conhece Deus e por isso está pedindo ajuda do Senhor, ele fala sobre experiência. A experiência que vem desde a infância, desde o ventre da mãe. Ele vem crescendo em fé, em conhecimento de Deus. E a partir do verso 5, ele começa a acelerar o argumento e aprofundar a experiência. E a experiência é maravilhosa. Verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade tem sido assim. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. E você observa então que ele fala de experiência. Desde o início tem sido assim, Senhor. E aí dos versos 12 ao verso 18, ele faz referência a ânimo. Verso 12: ó Deus, não te ausentes de mim, Deus, apressa-te em socorrer-me. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A coisa começou lá atrás, anos se passaram, mas eu ainda vou fazer mais, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou dizer na face da oposição quanto eu te amo, quanto eu te adoro, a despeito de tudo que está acontecendo. Não é fascinante isso? Ele fala sobre ânimo. E depois ele fala também sobre a visão, versos 19 ao verso 24, e só para que você tenha um sabor do que é o Salmo. A tua justiça, verso 19, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que tens feito, me tens feito ver angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra, aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. E aí ele segue falando sobre visão. Ele diz: o Senhor tem me feito ver muitas tribulações ao longo dos anos, mas a minha visão está firme. Verso 20, eu também te louvo com a lira, por tua verdade, ó Deus meu, cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel, os meus lábios exultarão, quando eu cantar louvores a ti, também exultará a minha alma que remiste. E isto é fascinante, porque este salmo é um salmo escrito por uma pessoa que envelheceu. Isso é que é fascinante. Este é um salmo escrito por um ancião. Por isso que o verso anterior que eu fiz menção fala: o Senhor tem sido assim comigo desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe, a minha infância, a minha juventude. E olha só o que ele diz no verso 8.
os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Você pode observar esse verso como sendo um homem maduro, já caminhando para a velhice, e ele diz, quando ela chegar, não me desampares. Ou você pode interpretar como sendo uma pessoa já envelhecida, uma pessoa que já é um ancião, uma anciã em Israel, no caso do salmista, um ancião, e ele se encontra firme em Deus, ele se encontra firme no Deus Trino de Israel. Não existe aqui um abatimento de alma, embora o corpo talvez esteja já demonstrando sinais de cansaço. Spurgeon, no seu comentário do Salmos 71, diz que Davi não estava cansado do seu mestre, e o seu único medo é que o seu mestre viesse a se cansar dele. E isto, segundo Spurgeon, fazendo referência à vida de Davi, traz à memória uma experiência que Davi viveu. Nas idas e vindas do rei Davi, ele se encontra com um servo egípcio. E este servo egípcio se tornou um peso desnecessário para o seu senhor Amalequita. E Davi, quando se encontra com ele, pergunta, o que está acontecendo contigo? E ele disse, eu fui abandonado pelo meu senhor. Eu me tornei um inválido, eu me tornei um peso, eu me tornei desnecessário para o meu senhor. E por isso ele me abandonou ao longo da estrada. Eu estou doente, estou com dificuldades. E Davi então toma aquele servo egípcio para si. E a aplicação é fabulosa quando Spurgeon diz, o Amalequita se cansou do seu servo egípcio por qualquer razão. Mas Deus nunca se cansará dos seus filhos e filhas. Não é fascinante? Fascinante a possibilidade de envelhecermos assim, falando na presença de Deus, conversando com Ele, com conhecimento de causa, com experiência de vida, com ânimo na alma e com visão espiritual. Quem não quer avançar em maturidade, envelhecer, se tornar um idoso, se tornar um membro destes que são considerados na palavra de Deus como anciãos e anciãs? Que maravilha a palavra de Deus nos ensinar a viver bem e a viver contando os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios e envelheçamos bem. Irmãos, eu vejo esse salmo e ele me trouxe grande alegria, grande ânimo, grande encorajamento. E as palavras, como eu disse, elas são eletrizantes no salmo, para dizer o mínimo. E o salmo, ele fala de uma fé que conhece Deus, que fala sobre problemas. O verso 4, ele admite problemas. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto. Isso vai acontecer no verso 10 de novo. Pois os meus inimigos falam contra mim e os que querem matar-me conspiram. Depois, no verso 11, dizendo, Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. A idade chegou e agora as pessoas estão dizendo, além de não ter forças, de não ter vigor, Deus mesmo o abandonou. E na verdade eles estão dizendo, mas o homem em questão está mais convicto do contrário do que nunca. Não é isto extraordinário? É uma fé que encara a realidade. Verso 13, que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Depois no verso 24, mais uma vez, esta fé experiente que se depara com a realidade e não foge dela, não pretende que ela não existe. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos que procuram o meu mal. Esta é uma fé engajada com a realidade e por mais difícil que seja, esta pessoa tem esta convicção de alma, tem esta visão espiritual. O verso 7, os versos que eu mencionei, 4, 10, 11, 13, 24, falam de pressões externas. Mas existem as pressões internas. Verso 7, para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Ele se sente constrangido porque para outros ele se tornou como que um motivo de vergonha, de espanto.
Existem pressões internas no verso 9. Por exemplo, a palavra de Deus diz: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Um reconhecimento de que não é mais como era antigamente, mas nem por isso será pior. Muito pelo contrário, o salmista está dizendo: em Deus eu sou capaz de muito mais e de superar tudo isso, ainda que as pressões internas existam, como aquela voz que está dizendo: você já não é mais como antigamente, você já não tem mais a mesma energia. E no entanto o salmista está dizendo: e daí? Deus é a minha força. Verso 18: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Eu creio que este verso 18, ele afirma que o salmista está num tempo já de maturidade, já é um ancião. E ele está dizendo, como que expressando para Deus esta voz interna que tenta pressioná-lo, mas ele não também sucumbe a esta voz. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Sim, existem pressões internas, existem pressões internas. E daí? Verso 20, a palavra de Deus diz: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Não é fascinante isso? O argumento honesto desta pessoa experiente, de cabelos brancos, dizendo: o Senhor já me fez ver muitas angústias, o Senhor já me fez passar por muitos males, mas da mesma maneira o Senhor me livrou no passado e o Senhor restaurará a minha vida hoje e no futuro. Oh, irmãos, isso é sangue nos olhos, não é? Isto é paixão por vida. Por isso que eu disse no início que, se eu posso resumir esse salmo numa palavra, a palavra é aventura. E esta é a aventura não de um adolescente, não de um jovem, é a aventura de um ancião, que está agora de cabelos brancos e mais do que nunca vivendo a energia de Deus, o poder de Deus em sua vida. Ouça os versos 14 e 15. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Foi assim no ventre, foi assim na minha infância, na minha juventude, na minha fase adulta, agora de cabelos brancos continua sendo. E vou te dizer uma coisa, Deus, ficará mais intenso ainda. Eu te louvarei ainda mais. Verso 15, a minha boca proclamará a tua justiça, o dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Este é um coração ensinável. Eu já vi muitas coisas, Senhor. Eu já experimentei muitas tribulações, muitos males, muitos livramentos, muitos milagres. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Continuarei contando e cantando as bênçãos do Senhor. Mas tem um detalhe: eu ainda não conheço todas elas. Ainda tem muito por vir. É o que diz o verso 15. Eu não conheço a medida das tuas obras ainda totalmente. Tem muito mais por vir, tem muito mais pela frente. Senhoras e senhores, em nome de tudo que é mais sagrado, diga para mim, como que esta vida não é fascinante de ser vivida? E se foi possível para o salmista viver assim, por que eu e você temos que temer os dias que hão de vir? E a minha oração é que nós possamos ter esta atitude fiel e constante, de corpo, alma e espírito totalmente consagrados ao Senhor nosso Deus. E eu quero deixar contigo 4 pensamentos rápidos para nós terminarmos. Primeiro, no Salmo 71, eu aprendo acerca de uma fé visionária engajada. Segundo, uma fé visionária constante, desde a infância até a fase adulta, como ancião. A coisa tem sido constante. Fé visionária, em terceiro lugar, uma fé visionária que é prática. Não estamos falando de teorias, não estamos falando de laboratórios, nós estamos falando de vida, de trincheira, de experiência, de garra. Não, claro, teoria, sim, laboratórios. Precisamos da teoria, mas precisamos
desta prática, e é uma fé visionária prática, é uma fé visionária inabalável. Pode acontecer, venha o que vier, eu estarei com o Senhor meu Deus nos termos, desde a minha infância até agora, nos termos do Salmo 71, e a minha oração é que nós possamos aprender com este salmo a vivermos uma vida empolgante, quer sejamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, anciãs, que continuemos perseverando com esta empolgação de alma, com esta energia que só o Espírito de Cristo oferece para todos aqueles que creem. E eu quero terminar com uma nota muito reverente e respeito aos nossos anciãos, anciãs, aos nossos idosos, aqueles que têm tanto a acrescentar às nossas vidas e como exemplo nos inspirarem. A palavra de Deus diz em Levíticos, um dos versos mais fascinantes do livro de Levíticos para mim, é claro, muitos deles, mas este me toca de maneira especial. Levíticos capítulo 19 e o verso 32, preste atenção. Fiquem em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Aí está. Não somente nós temos que respeitá-los, honrá-los e amá-los, nós precisamos neles e com eles aprendermos, para que tenhamos, pela graça de Deus, a chance de vivermos vidas empolgantes, cheias de aventura, que tiveram início no ventre de nossas mães e terminarão um dia, mas até lá será assim, com sangue nos olhos, com muita paixão de vida, para que a existência que Deus nos concedeu seja vivida em sua potencialidade. Irmãos, eu gostaria de investir muito mais tempo nesse salmo, mas infelizmente eu não posso. Eu preciso terminar. Mas o meu desejo é que você possa dizer, quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Deus te abençoe e até a próxima.